É isto. Pronto, terminamos os ajustes. Com a gente é tudo assim, é tudo ao vivo, né? Oi, 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 psicóloga. Oi, 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 psicólogo. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa última live de 2025. E como o fim do ano está chegando, nada mais oportuno que falarmos sobre isso, não é verdade? Fim de ano chegando, e aí você começa a ver um movimento que é quase um ritual no Brasil aí, né, gente? Gente encerrando pendências, fechando agenda, fazendo retrospectiva e muitos profissionais liberais entrando em recesso, né? Só que junto com isso vem um sentimento aí bem comum. E eu falo que um tanto quanto silencioso também, principalmente para quem é profissional liberal e para os psicólogos. Vem um pensamento assim: eu até queria parar, mas eu não posso. Você já ouviu isso, psicóloga? Você já ouviu isso aí, psicólogo? E é exatamente por isso que eu quis trazer esse assunto aqui hoje. Porque recesso, férias, carnaval, feriado, gente, isso não deveria ser um luxo. Isso deveria ser uma parte da nossa vida profissional e o mais importante, olharmos para isso de forma saudável. Mas na prática, para muita gente, isso vira uma dor, vira uma culpa, um medo de perder paciente. Sabe aquele medo de você sair de recesso e a sua agenda esfriar quando você voltar e não ter mais pacientes? Medo de voltar e ter que recomeçar do zero? É isso. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Ale Guide, sou psicólogo e além de atender na clínica já há 10 anos aqui, eu também atuo no HC da Unicamp e eu já vivi essa fase de acreditar que parar seria impossível. Já vivi sim, eu já vivi a fase do depender da minha hora o tempo todo, de viver ali no improviso. E se eu sentia ali tudo isso, né? Se eu parava, eu perdia, e eu sei o peso que isso é nas nossas costas. Só que com o tempo, gente, só que com o tempo, na prática real, eu fui construindo uma clínica com base, com previsibilidade. Fui vendo as minhas regras, fui tendo as minhas regras claras, fui tendo a minha direção. E hoje eu vivo uma clínica que ela não me prende. E hoje eu consigo fazer algo que muita gente pergunta como é que eu consigo. Tirar recesso. Além do recesso, tirar férias, porque recesso é diferente de férias, né, gente? Parar na semana do carnaval e até mesmo emendar feriados quando faz sentido para mim. E sem desespero, sem sentir culpa. E a pergunta que fica, a pergunta aqui que a gente tem que fazer é: o que muda? Não é sorte, não é ter muitos pacientes, é construção, é método, é uma estrutura. Sexta-feira, dia 19 de dezembro, sexta-feira retrasada, né? Foi o meu último dia de atendimentos aqui do ano. E agora eu só vou voltar a atender no dia 19 de janeiro de 2026. São 30 dias. E eu sei que para muita gente isso pode até dar um choque. Pode até soar estranho. Nossa, 30 dias, né? Porque quando eu falo isso, quase sempre vem aquele olhar de como assim? E foi exatamente isso que aconteceu. Nesses dias, gente, eu estava conversando com colegas psicólogos, com médicos e com outros profissionais liberais. E a pergunta que eu mais ouvi quando eu falei sobre o meu recesso foi uma só. Ale, como é que você consegue tirar 30 dias? E percebe o peso dessa pergunta? Você consegue perceber o quanto isso pesa? Porque não é uma pergunta de curiosidade, é uma pergunta de quase um desabafo. É como se lá no fundo a pessoa estivesse dizendo assim: ali eu também queria parar, mas eu não posso. Se eu parar, eu vou perder. Se eu descansar agora, eu vou ter que pagar isso depois. Aí eu preciso falar uma frase que talvez até doa um pouquinho em você, mas eu acredito que isso vai te libertar. Se você não consegue parar sem culpa, é por falta de construção, é por falta de base. E o que muda é o que foi construído antes, no decorrer do ano. A maioria das pessoas tenta tirar férias na base da coragem e do improviso.
sabe? Fica com aquela e aí fica aquele sentimento de culpa. A pessoa volta atendendo dobrado e vive com medo do mês seguinte. Só que, gente, descanso não é improviso, né? Descanso é uma consequência e todos nós precisamos descansar. E a consequência de uma clínica com previsibilidade. É a consequência de uma clínica com regra clara. É a consequência de uma clínica com condução consistente e uma comunicação que sustenta a sua posição. E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje, Psi. Então faz o seguinte, fica comigo até o final, porque eu vou te entregar um checklist simples, bem pé no chão, sabe? Bem chão de consultório mesmo, para você começar ainda esta semana a construir uma clínica que não te prende. Para você fazer de 2026 diferente de 2025, diferente de 2024, diferente dos outros anos aí, tá? E é isso que eu vou te mostrar aqui nessa live. Hoje eu quero que você entenda uma coisa bem específica. Quando eu digo que a clínica te prende, eu não estou falando só de agenda cheia, não. Eu estou falando também daquele cenário em que você sente que se você parar, você vai perder tudo. Paciente, renda, ritmo, confiança. Eu estou falando de você viver com medo da sua agenda aí esfriar, dos seus pacientes saírem. Eu estou falando de você passar o ano inteiro cansada e pensando, depois eu descanso, mas o depois nunca chega, a gente sabe que é uma verdade, né? E no fundo, a clínica vira uma mistura de obrigação, de culpa e de sobrevivência. Ou seja, você não tem liberdade, né? Você tem uma clínica que funciona, desde que você esteja lá o tempo todo. Você não tem previsibilidade. Você precisa estar lá ganhando, né? Se você não trabalha, você não ganha. Então, você não tem uma programação para isso aí. E aí, gente, entra aqui a parte dos 3 ajustes estruturais. São 3 ajustes que a gente precisa fazer aqui. O que é? A maioria dos psicólogos, eles tentam resolver isso com força bruta. Como? Atendendo mais, encaixando mais pacientes, fazendo preço, né? Diminuindo o preço para não perder pacientes, se matando no final do ano para compensar. Só que, gente, isso não é justo. E o que realmente muda o jogo são os ajustes simples, mas bem estruturados. O que a gente tem que fazer? Ter uma previsibilidade para você não depender do acaso. Você para sem medo quando você entende de onde vem o paciente e ter um ritmo mínimo de captação funcionando aí. Você tem que entender que você não precisa postar 3 vezes por dia. Você não precisa ficar o dia inteiro ali no seu Instagram. Você precisa entender que você precisa ter clareza, constância e um caminho que te gera procura. Porque quando o fluxo ele é misterioso, quando você depende do acaso, das indicações, o que vai acontecer? Você vai ficar com medo. E esse medo vai te gerar essa regra. Outra coisa aqui, você precisa ter regras claras para você não ser refém do seu paciente. Você consegue descansar quando você sustenta limites sem culpa. Então, quando você tem essa previsibilidade, você avisa com antecedência o seu paciente. Você tem uma política de reagendamento, né? Como é que você vai lidar com essa urgência? Como é que você vai comunicar as suas férias? E, gente, isso não afasta o paciente, muito pelo contrário. Todas as vezes que eu tiro o meu recesso, eu retorno do recesso e todos os meus pacientes estão lá. Ninguém para no meio do recesso, ninguém para no meio das minhas férias, tá? O que afasta o paciente de você é o improviso, é a insegurança, tá? E o paciente, ele percebe isso em você. Então, regra clara dá sensação de segurança para você e também aí para o seu paciente. Outra coisa, direção clínica, tá? Para o paciente sentir valor e ele querer continuar a terapia com você. Quando o paciente percebe progresso e direção, ele fica com você. Ele não tem dúvida se ele continua ou não. E você também fica com menos ansiedade, porque a sua clínica ela não depende de torcer para o paciente não sumir. O paciente ele está lá, ele confia, ele acredita em você. Direção é objetivo, é plano, é acompanhamento.
é ter uma condução consistente. E isso cria uma continuidade real e não uma dependência. E, gente, é com ética e não é com mágica. É porque eu não vou prometer uma agenda lotada sem uma fórmula secreta. O que eu vou te mostrar aqui hoje é como uma clínica sólida é construída, com base, com posicionamento, com constância e com decisões maduras e adultas. No fim, a ideia é muito simples, gente. Descanso não é um prêmio, é uma consequência. Consequência de uma clínica que tem estrutura, de uma profissional que tem posicionamento. Então, para você entender tudo isso aqui, tá? Porque eu posso falar disso para você, porque eu vivi isso. Deixa eu te dar aqui um pedacinho da minha história rapidinho, só para você poder entender como é que eu criei essa trajetória minha. Gente, eu não comecei pronto, não comecei com segurança, não comecei com clínica cheia, não comecei com nome forte. Eu comecei do jeito que muita psicóloga começa. Com medo, inseguro, pensando, será que vai dar certo? Será que isso aqui vai funcionar? Teve uma fase em que eu atendia com a sala dividida. Eu dividia a sala com uma outra psicóloga, sabe? Tendo o básico do básico. E eu vivia naquela lógica, sabe, perigosa. Se eu parar, eu quebro. Eu não posso parar de atender, eu preciso atender. Se eu descansar, eu vou ter que pagar depois. Se eu tirar um dia, eu vou me sentir culpado por não estar trabalhando. Eu entendo isso. Porque eu já vivi essa sensação no meu corpo. Eu já senti isso dia a dia. Só que eu fui construindo passo a passo. Primeiro, o que eu fiz? Eu parei de tratar a minha clínica como improviso. Depois eu comecei a criar regras claras. Organizei a minha agenda. E aí eu aprendi a comunicar os meus limites. Eu fui fortalecendo um ponto que muda tudo. Previsibilidade. Então, gente, regras claras, previsibilidade e sair do automático, sair do improviso. E aí vem a minha frase, a minha tese de hoje. O que eu quero falar para vocês? O profissional liberal acha que férias é impossível. Até ele entender que a clínica sólida não depende do desespero. Porque quando a tua clínica depende do teu desespero, o que vai acontecer? Você vai virar refém. Você vai atender cansada. Você vai aceitar aquilo que você não queria aceitar. Você vai encaixar pacientes que você não queria encaixar. E você vai ficar com medo. Você vai viver com medo. Clínica sólida é o contrário. A clínica tem base, tem direção. E te permite viver como gente, dignamente. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui. Eu vou te mostrar aqui um diagnóstico real, sem filtro, sem maquiagem, tá? Porque existe um padrão que prende muito o profissional liberal. E aí, quando você enxerga, fica impossível de você desver. Existe essa palavra? Desver? Enfim, não sei se existe essa palavra. Mas depois que você enxerga, tudo vai clareando na sua cabeça. E fica aí muito mais claro como sair disso. E eu chamo isso de clínica frágil. E, gente, isso é um diagnóstico. E ela aparece em 3 sinais muito claros aí. Qual que é o sinal 1? Você atende no automático e você vive apagando incêndios. Seu dia vira o que? Uma sequência de sessões, de urgências, de encaixes, de mensagens, de ajustes. E você termina a semana cansada e com aquela sensação de que você só sobreviveu. E muitas vezes essa pessoa é que está vivendo ali, atendendo o plano de saúde. Você até atende bem, mas você vive correndo atrás, você vive correndo em círculos. E quando você pensa em parar, já dá ansiedade, porque parece que tudo se desorganiza. Sinal 2, sua renda depende de você o tempo todo. É simples. Se você atende, entra dinheiro. Se você não atende, não entra dinheiro. E aí, esse descanso, ele vira uma ameaça. Você não para porque você não consegue. Você não para porque dá medo. E esse medo te faz aceitar coisas que te desgastam, né? Horário ruim, encaixe infinito, paciente mandando ali nas suas regras, no processo terapêutico. Sinal 3, você não tem previsibilidade. Você não sabe de onde vem o paciente. Um mês entra, outro mês some. A agenda enche às vezes do nada e esvazia às vezes do nada. Você não sabe o que funcionou. Você não sabe o que repetir.
E aí você vive esperando, tomara que apareça alguém, tomara que o paciente caia do céu. Quando a clínica depende de sorte, as férias viram um risco enorme. E deixa eu te perguntar aqui, olhando para vocês, nesses 3 sinais, olha aí para você, qual é o que mais te pega? É atender no automático apagando incêndio? É sua renda depender de você o tempo todo? Ou você não ter previsibilidade? E aqui eu quero que você entenda uma coisa bem simples. Parar sem medo não é ter coragem, é ter base. Agora, o que você, psicólogo, precisa fazer? O que você precisa fazer para você ter previsibilidade? Parar só é possível quando você tem um fluxo mínimo constante. Você tem que ter um fluxo mínimo constante. Porque se o paciente aparece quando Deus quiser, você nunca vai descansar. Você vai viver refém do acaso. Presta atenção nisso aqui. Previsibilidade é você construir algo. É você ter um básico que funciona. Você tem esse básico aí, psicóloga? Você tem clareza de nicho? Quem é que você ajuda? Quem é que você quer atender? Com qual tipo de demanda você quer trabalhar? Você tem clareza de uma constância mínima? O que você tem que fazer? Como é que você tem que se divulgar? O que você tem que fazer para você se posicionar? Você tem essa clareza? Você tem a clareza da captação? 2 ações simples por semana para você repetir, para você captar pacientes? Você tem clareza dessas 3 coisas? De nicho, de constância e de captação? Quando você tem isso, você não entra em pânico. Você vai construir, é um processo. Então você vai conseguir tirar recesso, vai conseguir tirar férias. E aí, sabe o que você vai pensar? Eu sei o que fazer para retomar quando eu voltar do recesso. Eu sei o que fazer para retomar quando eu voltar das minhas férias. Olha como isso é importante. O que mais? Você precisa ter regras claras e contrato psicológico. Gente, quem é que vive hoje no improviso? A gente precisa ter regras claras com o paciente. A gente precisa ter um contrato. Toda profissão, tudo que você vai fazer tem que ter um contrato. Contrato simples, mas tem que ter um contrato. Quem não sustenta regra não vai sustentar descanso. Porque o que prende muita psicóloga não é o paciente, é a sua culpa. É não saber dizer não. É ter medo de desagradar. É explicar demais, pedir desculpas demais, flexibilizar demais. Regras claras, psi, não é frieza. É cuidado com você. É cuidado com o seu paciente. E elas começam com o básico. Como é que você vai comunicar isso para o seu paciente? Suas férias, seu recesso? Como que funciona aí na sua clínica, no seu consultório, a política de reagendamento e de cancelamento? Tem prazo para remarcar? Tem limite de encaixe? O que é urgência para você fazer aí com os seus pacientes? Quando você não tem regra, você vira refém do, ai, só essa vez, só mais dessa vez, só mais uma vez. E o só dessa vez vai virar a sua rotina. Descanso exige limite, e limite exige regra. E você precisa ter também condução que gera continuidade. O paciente fica quando percebe direção. Muita gente acha que continuidade vem de ser boazinha. Não vem, gente. Vem do paciente sentir que ele está evoluindo, que ele está caminhando nesse processo junto com você. É ele entender que ele está fazendo, o que ele está fazendo, que ele tem um caminho. Você está ali segurando na mão dele. E isso se constrói com objetivos claros. Se constrói com plano de tratamento. Se constrói com estrutura na terapia. Quando você acompanha o progresso, quando o paciente sente, ele percebe esse progresso. Quando existe direção, você não precisa segurar o paciente. A terapia se sustenta por si só, porque ele vê valor. Ele vê que o processo realmente funciona. E clínica sólida não é a que implora para o paciente ficar, é que faz a pessoa querer continuar de verdade. Então deixa eu amarrar tudo isso aqui para você
numa frase para você não esquecer. Guarda isso. Vou até tomar uma água antes. A frase é: previsibilidade te dá segurança. Regra te dá liberdade. Direção te dá continuidade. E se você constrói esses 3 pilares, você para sem ter medo. Você não vai viver refém da sua agenda. Quando chegar fim de ano, feriado, carnaval, a maioria não vai tirar recesso, mas você vai. E quando chega nessas datas, final de ano, feriado, carnaval, onde a maioria ali não tira o recesso, eu acho que aí tem uma sequência perigosa. Sabe qual é essa sequência perigosa? É você ficar cansada, é você se sentir mal, se sentir culpada por fazer aquilo que você está fazendo. Sabe, você fica se questionando se a psicologia clínica realmente funciona, se realmente a psicologia clínica é para você. E a clínica vira um ciclo de sobrevivência. E sabe o que é pior? Quando você faz isso, você passa uma mensagem sem querer para o seu paciente, mas você passa. Que você não tem estrutura. Que você está sempre ali improvisando. E isso aumenta a ansiedade em você e também no seu paciente. Agora, como fazer? Qual é o jeito certo? Gente, o jeito certo é muito menos dramático. É adulto. É claro. E vou te ser bem sincero, é leve. O que você tem que fazer então, Psi? Planejar com antecedência. Você não decide férias do nada, do acaso, de um dia para o outro, da noite para o dia. Você marca as suas férias. Você olha o seu calendário e você vai se organizar antes. Você vai se planejar para esse planejamento não te gerar pânico. Você vai ter uma comunicação adulta. Você vai avisar o seu paciente com tranquilidade e com firmeza. De tal dia, de tal data até tal data, eu estarei de recesso e retorno em tal data. Sem justificativa, sem medo. Gente, isso não é abandono. Isso é cuidado com você e com o seu trabalho. Você também precisa descansar sem culpa. É importante esse descanso para você. Outro ponto, organização financeira. Gente, eu vejo que isso é a pedra no sapato de muitos psicólogos. Não precisa ser perfeito, mas precisa existir um mínimo de organização financeira. Se você ainda não tem pacientes para se organizar financeiramente, o que você tem que fazer? Como é que você tem que captar pacientes? Você tem que ter uma estrutura básica, você tem que ter um método. Você tem que ter como fazer. O que você vai fazer? Vão ser estratégias online, vão ser estratégias offline, vão ser os dois, o conjunto dos dois. Eu vou utilizar uma estratégia online e uma estratégia offline por semana, mas tem que ter um mínimo. E se você sabe que você vai parar, que você precisa descansar, você vai se preparar. O problema é você querer parar sem planejar e depois se sentir culpado, se sentir mal. Outra coisa que você precisa ter, agenda inteligente. Gente, não é socar a gente ali, não é fazer encaixe a todo momento, não. Para compensar o que você parou, não. É ajustar a sua agenda aos poucos, é você se organizar as últimas semanas aí para você ter realmente uma organização perfeita. É você criar uma volta, quando você voltar do seu recesso, das suas férias, ter uma entrada suave, leve. Você voltou reenergizada. Você voltou do descanso exatamente para isso. Porque a sua clínica, ela tem ritmo, ela não tem desespero. É isso que você tem que entender. Eu vou te falar aqui uma frase que eu quero que fique na sua cabeça. Recesso, férias, não se improvisa, se constrói. Porque quando você para do jeito certo, você não volta com medo. Você volta com presença, com energia. E a clínica, ela não desaba. Ela só respeita o seu ciclo. E você respeita você. E o seu paciente respeita você. Se você quer uma clínica que te respeite, você precisa construir uma base. Porque clínica que funciona no desespero, ela até funciona por um tempo, mas ela te cobra caro.
Elas te cobrem energia, te cobrem culpa, te cobrem vida. Base é o que faz a clínica parar de depender do seu medo, do acaso. E não é sobre você trabalhar mais, psi. É sobre você trabalhar com estrutura. Tem psicólogo que trabalha 10, 12, 15 horas por dia. Tem psicólogo que trabalha na clínica e em outro lugar e continua sem previsibilidade. Continua com ansiedade para cobrar, continua sem limite, continua achando que descanso é impossível. Então não é falta de esforço, é falta de estrutura. Previsibilidade, ter regras claras, ter direção clínica e uma rotina que sustenta o seu valor. E é por isso que eu vou te dizer uma coisa. Aqui em janeiro, agora em janeiro de 2026, eu vou trazer algo novo para quem quer viver da psicologia clínica com método. Não é promessa mágica, não, tá? Não é segredo de consultório perfeito, não. É um caminho prático para você construir uma clínica que te dá segurança e liberdade, com ética e com verdade. Eu quero poder contribuir ainda mais para que mais profissionais da psicologia vivam bem dessa linda profissão. E para a gente fechar essa live de hoje aqui, se você entendeu uma coisa, eu espero do fundo do meu coração que seja essa. Descanso não é prêmio, é consequência. É consequência de uma clínica com base, com previsibilidade, com regras claras, com direção. Porque quando a clínica depende do seu desespero, você não vive. Você só se mantém, você sobrevive. Eu não quero isso para você. Eu quero que você consiga parar sem culpa, voltar com energia e ter uma clínica que te respeita, do jeito que você respeita aí os seus pacientes. Então, salva essa live aí para você, porque você vai precisar lembrar disso nos dias em que o medo bater. E se você sente que 2026 não pode ser mais uma repetição de 2025, fica por aqui. Porque em janeiro eu vou abrir algo novo, um método, para quem quer uma clínica sólida e leve, com ética e sem mágica. Eu sou Ale Guides, obrigado por estar aqui comigo. Um ótimo fim de ano para você, para sua família. E lembra, não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar com estrutura. A gente se vê no ano que vem. Um ótimo fim de ano para todos vocês.